Já está com a gente nessa quarta-feira é a Alice Queiroz com esporte. Bom dia, Alice. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que nos acompanham. Temos catarinenses em campo hoje. Temos, pelo Campeonato Brasileiro, temos Avaí e Chapecoense. E pelo país afora temos a Série A também, sem ser os nossos catarinenses. São os destaques que a gente vai estar trazendo na parte do futebol por hoje. A gente começa, inclusive, com a Série B pela Chapecoense. O Verdão do Oeste não começou bem o campeonato. Em 2 jogos, sofreu 2 derrotas. E agora busca a primeira vitória fora de casa. Quem traz as informações da equipe do confronto pra gente é o Eduardo Florão. Bom dia, Florão. Oi, Alice, um bom dia para você, um bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. A Chapecoense viajou ainda na segunda-feira para o norte do país, onde encara o Paysandu. É a terceira rodada da Série B do Brasileiro e a Chape chega nesse momento com o pior início dela numa Série B. Nunca antes a Chapecoense chegou na terceira rodada sem somar pelo menos 3 pontos. E agora busca somar pelo menos o primeiro nesse início de Série B. É uma situação que tem incomodado porque perdeu fora de casa para o CRB, perdeu em casa para o Coritiba e agora tem essa missão de contra o Paysandu vencer a primeira ou pelo menos somar o primeiro ponto. O Verdão do Oeste não tem novos desfalques para esse jogo. Pedro Martins, volante, já vinha de fora, segue de fora do time e o restante da equipe ela está à disposição do técnico Gilmar Dalpozo. Inclusive, não deve ter mudanças nesse time inicial, nos 11 jogadores que começaram contra o Coritiba. Deve ser o mesmo time contra o Paysandu. É a Chape em busca dos primeiros pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigada pelas informações, Florão. E outra equipe que também busca a primeira vitória é o Avaí, que também entra em campo hoje. E no mesmo horário, só que jogando em casa, na ressacada aqui pela capital. Heitor Machado já chega mais com os detalhes do Leão da Ilha. Oi, Heitor. Tudo bem, Alice? Um abraço para você, aos amigos do SC no Ar. Quarta-feira de Avaí, aqui no estádio da Ressacada. O Leão entra em campo pela terceira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Operário de Ponta Grossa. Nos 2 primeiros jogos, 2 empates, Novo Horizontino em Florianópolis e Cuiabá no Mato Grosso. O Avaí persegue essa primeira vitória na competição nacional. Para o jogo de hoje, o técnico Jair Ventura pode repetir o mesmo time da última semana, mas tem possibilidade de mudanças. Barreto no meio de campo é uma possibilidade, Aleph Manga no ataque também uma alternativa para reforçar o setor ofensivo. Possibilidades que a gente só vai ter a confirmação 1 hora antes da partida. Avaí e Operário, terceira rodada, 8 da noite, aqui no estádio da Ressacada. Amanhã a gente conta todos os detalhes, a história desse jogo ao longo da nossa programação. Alice, amigos, eu volto com vocês. Obrigada, Heitor. Portanto, os 2 catarinenses buscando a vitória aí no campeonato, a gente na expectativa também por ela. Amanhã a gente traz os resultados desses 2 confrontos. E a lei do ex entrou em ação na Arena Castelão na noite de ontem. O Ceará venceu o Vasco na abertura da 4ª rodada da Série A. Vamos ver como foi? O Ceará abriu o placar no primeiro tempo. Pedro Raul, ex-atleta do Vasco, aproveitou o cruzamento para marcar. Na segunda etapa, o artilheiro fez valer a lei do ex em dose dupla e apareceu livre na área para ampliar. Já no finalzinho do jogo, o time carioca descontou com o Verrete. E ficou assim, Ceará 2, Vasco 1. E hoje tem Brasileirão na tela da NDTV Record a partir das 7 horas da noite. Corinthians, em busca da recuperação, vai enfrentar o Fluminense, que mira a liderança do campeonato. Corinthians e Fluminense vivem momentos diferentes. O Timão foi campeão paulista contra o maior rival há menos de um mês. E o torcedor do Corinthians levanta junto! Mas de lá para cá, ganhou apenas uma vez em 5 jogos. O Flu perdeu o título carioca, trocou de treinador, mas vem de 4 vitórias seguidas. No caso corintiano, a última rodada do Brasileirão foi dolorosa. Perdeu o clássico para o Palmeiras. Agora quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer. Os 2 próximos jogos da equipe contra Fluminense e Sport vão acontecer em Itaquera. Vai ser um jogo muito difícil,
mas em casa a gente sabe que a gente tem o apoio da nossa torcida, que é algo a mais, e tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar. Para amanhã, o Corinthians não deverá contar com o meia Rodrigo Garro e o goleiro Hugo Souza, que estão lesionados. O lateral Andileri e o zagueiro Gustavo Henrique, recuperados, devem jogar. O Fluminense venceu o Santos no domingo, mas não vai ter o zagueiro Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa direita. Não tem jogo fácil, seja para a gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil. O Corinthians não perde para o Fluminense há quase 3 anos. A última derrota foi aqui na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Amanhã, as duas equipes vão protagonizar mais um capítulo de um confronto cheio de histórias. A lembrança mais marcante do corintiano aconteceu em 1976, quando mais de 70 mil torcedores invadiram o Maracanã para apoiar o time na semifinal do Campeonato Brasileiro. Já o tricolor carioca não esquece o duelo de 1984, quando o Flu venceu o Timão, chegou à final e conquistou o título da competição nacional. Amanhã, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir a partir das 7 horas da noite mais um grande capítulo desse duelo. Hoje, então, portanto, você acompanha na tela mais um jogaço pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a Polícia Federal, gente, indiciou o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e mais 10 pessoas por fraude em competição esportiva. Os investigadores encontraram no aparelho celular do irmão dele troca de mensagens que mostram o envolvimento do atleta naquele famoso esquema de apostas para receber um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Em nota oficial, o clube carioca se disse comprometido com o fair play, mas vai apoiar o jogador até que ele seja condenado. É claro que a gente segue acompanhando toda essa situação. E vamos mudar um pouquinho de assunto, falar que atletas de body surf da capital estão classificados para o Mundial na Austrália. Quem traz essas informações pra gente é a Júlia de Voisan. Bom dia, Júlia, conta tudo. Oi, Alice, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Então, o time de Floripa se preparando para esse Mundial, para essa modalidade que muitas pessoas não conhecem por esse nome, né? Body surfing, mas que na tradução para o português é literalmente isso, esse surf com o corpo, o famoso jacarezinho que muitas pessoas já pegaram aí ao longo da vida, principalmente na infância. E essa prática do body surfing, apesar, como eu falei, das pessoas não conhecerem muito por esse nome, foi a primeira prática de surf do mundo. Antes mesmo das pessoas terem as pranchas, elas já estavam aí se aventurando no mar para pegar todas essas ondas. E assim como nas outras modalidades do surf, Floripa também está se destacando nessa. Para vocês terem uma ideia do time brasileiro de 7 pessoas que vão participar desse Mundial na Austrália, 3 são aqui de Floripa. Isso não acontece por acaso, tá? É fruto de uma dedicação de mais de 10 anos, que começou principalmente com o Maurício Afonso, que é um dos representantes do Brasil hoje na Austrália, e que foi crescendo cada vez mais com a criação também da Associação de Body Surfing aqui de Floripa, que além de incentivar todos esses atletas a criar uma comunidade do body surfing, também promove bastantes eventos. Para vocês terem uma ideia, o classificatório principal para esse Mundial da Austrália aconteceu aqui na Praia da Joaquina, onde esses 3 atletas de Floripa se classificaram. E no ano passado, em 2024, o time da BF chegou muito perto do título, que aconteceu lá no Havaí. O Maurício, como eu falei, ele ficou em 5º lugar nesse Mundial. E a mulherada também está se destacando, tá? A atleta Débora Albuquerque também foi destaque, ficou em 5º lugar. E agora as expectativas para esse Mundial que vai acontecer a partir do dia 28 de abril na Austrália são as melhores possíveis. Apesar de ser um esporte que ainda não é tão reconhecido, então que os atletas têm que arcar com vários desses cursos, a expectativa é que cada vez mais Florianópolis, todos os atletas e o Brasil mesmo brilhem nessas competições, porque Floripa, como eu falei, é o berço do surf aqui no Brasil e também dessa modalidade tão legal
que muita gente não conhece, mas que vale a pena conhecer. A nossa torcida é deles. Volto com você, Alice. Toda certeza, né, Ju? Bem destacado, né? É uma modalidade não tão conhecida, mas que a gente sempre tem representante de peso, né? Tudo ligado ao surf por aqui, a gente tem representante de peso, não só na capital, como no estado inteiro. Então, muito importante destacar. E, obviamente, como a Júlia falou, a gente está na torcida pelos nossos atletas nesse Mundial. Obrigada pelas informações, tá, Ju? É isso, gente. O esporte vai ficando por aqui, trazendo essa informação importantíssima, né? Mundial lá na Austrália, com essa modalidade que não é tão conhecida, mas que a gente já vem se destacando tanto, Marta. Agora a gente estava falando que aquela água ali, praia mole, deve estar gelada. Deve. Mas eu acho que é um clima propenso, que eles gostam disso. Como a gente observou também, tinham muitas ondas, então é bom para eles que estão se aventurando nessa modalidade. O surfista não está preocupado, não. Alice, obrigada pelas informações ao vivo com a gente. Amanhã a gente te espera. Com toda certeza. Amanhã a gente traz o balanço aí de como é que foram nossos catarinenses em campo hoje. Também tem Criciúma entrando em campo amanhã. Então a gente segue com todas as informações. Até lá. Até lá. Você